Olá galera, na aula anterior ficamos de preencher essa tabela, então vamos fazer o preenchimento dela aqui nesse momento, tá? A eu vou chamar de V, 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 F, 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 F. Observe que temos 3 letras, então é 2 a terceira. V, B é V, V, F, F, V, V, F, F. É dessa forma você faz o preenchimento da tabela com 8 linhas. Aqui na coluna do C, você vai alternando V, F, V, F, V, F, V, F. Vamos fazer o preenchimento aqui da coluna do não C. C é V, então não C vai ser F. C é F, não C é V. F, V, F, V, F, V. Já temos aqui na coluna o A sendo V e o não C F. Então na coluna do OU, o A é V e não C é V. Como no OU você já sabe, quando tem um V, então o resultado é V. Então V com V dá V, V com F dá V, V com V dá V, F com F dá F, F com V dá V, F com V dá V, F com F dá F, e F com F, ou melhor, F com V dá V. Então vamos agora fazer o preenchimento do B e não C. B e não C. O B é V e o não C é F. No I, V com F, V com F, V com F, no I dá F. V com V, no I dá V. F com F, no I dá F. E F com V, no I dá F. V com F, no I dá F. V com V, no I dá V. F com F, no I dá F. F com V, no I dá F também. Então vamos agora para a coluna do A ou não C implica B e não C. Já temos aqui os valores de A ou não C. A ou não C, encontramos o valor de A ou não C, que agora nós vamos colocar aqui nessa coluna para comparar com a implicação dessa coluna aqui, do B e não C. Então, A ou não C implica B e não C. Já temos aqui V com F, então. V com F no Si, então é o Vera Fischer, você já sabe. V com F no Si dá F. V com V no Si, então, dá V. V com F no Si, então, dá F. V com F no Si, então, dá F. F com F no Si, então, dá V. V com V no Si, então, dá V. F com F no Si, então, dá V. E V com F no Si, então, dá F. Então encontramos aqui o valor de A ou não C. A ou não C implica B e não C.
tautologia. O que é tautologia? Tautologia é quando todas as colunas, todos os valores daquela coluna de uma determinada preposição, somente dá V. Vamos verificar aqui como é que você vai analisar se uma determinada proposição é tautologia ou não. P e Q implica P ou não Q. Vamos verificar se é tautologia. P, V, V, F, F. O que você alterna? Q, V, F, V, F. Então, V com V no P e Q dá V. V com F no P e Q dá F. F com V no P e Q dá F. E F com F no P e Q dá F. No P o Q, V com V no P o Q dá V. V com F no P o Q dá V também. F com V no P o Q dá V. E F com F no P o Q dá F. Agora vamos comparar. P e Q implica P ou não Q. Então, V com V no cientão dá V. F com V no cientão dá V. F com V no cientão dá V. E F com F no cientão dá V. Então, aqui os valores todos deram V. Então, isso significa que é tautologia. Quando todos os valores da coluna você encontrar V, V em todas, então significa que essa determinada proposição é uma tautologia, ok? Contradição. Contradição é quando todos os valores da coluna dá F. Então temos aqui P, se e somente se, não que, e P e Q. Vamos lá. P, V, 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 F, F, Q, V, F, V, F. Então, não que é o valor que está pedindo aqui na segunda, aqui ó. Então, se Q é V, não Q é F. Q é F, não Q vai ser V. Q, V, então não Q, F. Q é F, não Q vai ser V. Então, P, se, somente se, não Q. Então, vamos comparar o P, que já temos aqui os valores, com a coluna do não Q, no se, somente se, tá certo? Então, temos aqui o não Q e vamos comparar P e não Q no se, somente se. Então, V com F no se, somente se, dá F. V com V no se, somente se, dá V. F com F no se, somente se, dá V. E F com V no se, somente se, dá F. Vamos agora para a coluna do P e Q. P e Q. P e Q. Já temos aqui. V com V. V com V. Temos aqui o valor da Q. E aqui a coluna do Q. Temos a coluna do P e a coluna do Q. Então, V com V no I dá V. V com F no I dá F. F com V no I dá F. E F com F no I dá F. P, se, somente se, não Q. Vamos comparar com P e não Q. Que é exatamente isso que ele está pedindo aqui na quinta coluna, né? P, se, somente se, não Q. Já temos aqui. E vamos comparar com P e Q. Que é aqui também, no I, tá? No I. Então, F com V no I dá F.
V com F no I dá F. V com F no I dá F. E F com F no I dá F. Observe aqui, galera, ao contrário da tautologia, deu apenas F. F, 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 F. Deu F em todas as linhas. Então isso é contradição. Vamos agora para a contingência. O que é contingência? Contingência é quando você encontra pelo menos um valor F na coluna, tá? Então vamos comparar aqui P, se e somente se P e Q. Aqui é a mesma rotina. V, V, F, F, V, F, V, F. No P e Q, você vai V com V. No P e Q, V. V com F. No P e Q, F. F com V. No P e Q, F. E F com F. No P e Q, F. V com V. Tá? No Si, somente Si, que é exatamente o que ele está pedindo nessa coluna, dá V. V com F no Si, somente Si, dá F. F com F no Si, somente Si, dá V. E F com F no Si, somente Si, dá V. Observe aqui que encontramos um valor F. Então isso é a contingência, tá certo? Contingência é quando encontra pelo menos um valor F na coluna. Equivalência. Na equivalência vamos comparar aqui. O não P implica que é equivalente igual a P ou não Q. Vamos verificar se é isso mesmo. Então vamos verificar se é equivalente. Aqui você vai colocar na mesma sequência. V, ou melhor, V, V, F, F. Aqui você alterna. V, F, V, F. Não P implica aqui. Vamos encontrar o valor do não P. P é V, então não P vai ser F. P é V, não P vai ser F. P é F, não P vai ser V. P é F, não P vai ser V. Não P implica que. Então F, não P, implica que é V. F implica V, dá V. F com F no então, dá F. Observe que aqui eu estou comparando o não P implica que. Então V com V, dá V. E V com F no então, dá F. Observe que não foi F com V, foi V com F, que é não P implica que, tá? Não P implica que. Então, V, 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 F. Foi os valores de não P implica que. Vamos comparar aqui agora no P ou Q. Se os valores forem exatamente os mesmos do não P implica não Q, então essas preposições será equivalente. Vamos comparar. P ou não Q. P é V. V ou V dá V. V ou F dá V. F ou V no O dá V. E F com F no O dá F. Observe aqui os mesmos valores que encontramos nessa coluna, encontramos aqui também. V, 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 F. Os mesmos valores. Então, quando ocorre isso,
digamos que a frase, digamos que a proposição é equivalente. Para você fixar, vamos aqui comparar mais uma equivalência. Não P, vamos negar o P aqui. Você já sabe que a coluna do P aqui é V, F, F, F. Então, iremos negar. Vamos negar. Para negar, apenas colocar o oposto, tá? Então, V, não V, F. Não F da V. Não é F da V. Não F da V. Então, já encontramos aqui. Vamos comparar aqui agora no não P ou não Q. O P, V, V, F, F. Q, tá? V, F, V, F. O não P, você vai colocar o oposto. Se P é V, não P vai ser F. É F. Então aqui dá V. Então aqui dá V, que é o oposto do P. Não P é o oposto do P. Então vamos colocar aqui o não Q. Já temos aqui o Q, VF, VF. Então não Q vai ser o oposto. Vai ser F, V. O oposto de V é F. E o oposto de F é V. Não P ou não Q. Não P ou não Q. Então, vamos, não P ou não Q. Vamos comparar aqui F com F no OU dá F. F com F. Observe que estamos comparando não P e não Q. Não P ou não Q. F com F no OU dá F. Então, vamos lá. F com V dá V. V com F dá V. E V com V no OU dá V. Observem os mesmos valores que encontramos aqui nessa coluna, encontramos aqui também. Então, isso é equivalência. Vamos para mais uma. P, Q. V, V, F, F. O Q, V, F, V, F. P e Q. V com V no OU dá V, tá? V com V no OU dá V. Então, eu vou negar o não V. Não V dá F. V com F no OU, você já sabe que dá V. Então, não V, eu vou negar aqui não V, dá F. F com V no OU dá V. Então, eu vou negar o não V. Não V. Não V dá F. E F com F no OU dá F. Como eu vou negar o não F, então dá V. Encontramos aqui a negação da coluna de não, da coluna P ou Q. Vamos agora para não P e não Q. Não P. Se P é V, não P vai dar F. E Q é V, não Q vai dar F. F com F no I. F com F no I dá F. Então, V não P vai ser F. F, I.
Q é F, então não Q vai dar V. F e V, tá? F e V dá F. Então, P é F. Então, não P vai dar V. V e Q é V. Não Q vai dar F. V e F dá F. P é F. P é F. Não P vai dar V. Q é F. Não Q vai dar V. V e V dá V. Então, encontramos F, 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 V. F, F, F e V. Os mesmos valores. O mesmo encontrei aqui também. Então, F, 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 V, F, 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 V. Temos aqui uma equivalência também. Bom, galera, ficamos aqui nesse vídeo e vamos para o próximo.